O resultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, acendeu um alerta no Brasil. Quase 4 em cada 10 estudantes que se formam em medicina em cursos privados pelo país chegam ao final da formação sem a qualificação mínima. E para falarmos mais sobre isso e o futuro dos cursos de medicina no Brasil, nós vamos conversar agora com o Dr. Paulo Camis, que é clínico geral, geriatra, professor da USP e membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Doutor, eu gostaria primeiro que o senhor desse um panorama geral para explicar para a nossa audiência do que se trata este exame, qual é a sua finalidade, como ele tem sido recebido na classe médica, não só para a classe médica, mas também entre os estudantes e os cursos de medicina. Perfeito. Então, esse exame foi organizado não pelos conselhos regionais de medicina, até tem uma lei em tramitação, né, um pedido em tramitação no Congresso Nacional para que esse exame seja organizado pelos conselhos de medicina, exemplo do que é feito pela OAB. Esse exame foi organizado pelo Ministério da Educação e foi focado exclusivamente na Faculdade de Medicina, porque a medicina tem essa questão, digamos assim, de impacto social. Tá? A prova, de uma maneira geral, ela foi feita de uma maneira mais apressada, teve 10% das questões anuladas e foi focado muito em medicina primária, muito focado, digamos assim, em quem vai sair e já atender no SUS. Eu avaliei a prova, essa é a minha interpretação pessoal. Tá? E foi, a meu ver, também uma prova propositadamente fácil, do ponto de vista técnico. Mesmo diante de questões fáceis, a gente teve, digamos assim, esse 1/3 dos alunos que estão se formando reprovados. A prova ela foi feita muito mais para avaliar as faculdades do que os alunos. Ela não tem valor para você impedir o aluno de exercer a profissão como médico. A boa parte desses que foram reprovados na prova, inclusive, já estão com o seu CRM. Já estão com a liberdade para exercer a profissão médica e, eventualmente, já estão atuando. Só para você ter uma base. Né? Então, o Conselho Regional de Medicina não teve acesso aos resultados individuais de cada um. Estão lutando, estão, a meu ver, fazendo um bom trabalho, né? Tentando ver de que maneira se consegue um controle melhor de qualidade em cima dos alunos. Porque essa prova foi focada muito mais em avaliar as faculdades e, a partir daí, propor redução de vagas ou até suspensão dos cursos de medicina que forem realmente insuficientes. Doutor Paulo, a pergunta é, esse resultado, apesar de ser um resultado geral e não individualizado, o senhor acredita que a partir dele será, de fato, fechado algum curso, diminuídas as vagas? E o senhor entende a banalização da abertura de cursos de medicina, parecido com o que aconteceu, por exemplo, com as faculdades de Direito, que se multiplicaram nas últimas décadas? Isso aconteceu, se eu não me engano, principalmente a partir do governo Dilma, tá? Depois deu uma freada, se eu não me engano, no governo Temer, e depois voltou a aumentar agora, tá? O que acontece, né? Ainda que tenha sido um instrumento, a meu ver, não foi da melhor forma, né? Você tem uma consequência imediata que, finalmente, os conselhos eles podem ter uma ferramenta para pleitear e para cobrar as instituições e exigir um controle de qualidade mais firme dessas instituições. Agora, o que vai acontecer é muito complicado eu responder essa pergunta, porque as faculdades de medicina viraram um negócio extremamente comercial e tem muita questão política envolvida. É muito complicado também você chegar e falar para alguém que cursou 6 anos de medicina e falar, lamento, mas você não vai poder exercer. Tem várias propostas para isso, fazer uma avaliação ao longo do curso, a cada 2 anos, mas enfim, o que vai acontecer, acho que tem muitas camadas envolvidas aí, eu não tenho como prever, tá? Mas virou uma questão extremamente comercial. Para você ter uma ideia,
vocês devem saber isso daí também, que boa parte dos estudantes que cursam medicina não tem o devido poder aquisitivo para pagar as mensalidades. E aí eles são financiados pelo FIES. E aí depois eles caem no mercado e mesmo assim não conseguem pagar e acabam muitas vezes ou dando calote ou tendo essa dívida perdoada, né, pelos governos, né? E isso acaba virando como se fosse um financiamento público. Então, a pessoa teve um financiamento público da faculdade e está exercendo a profissão de uma maneira ruim, porque a formação, como vocês estão vendo aí por esse exame, deixa bastante a desejar. Então, é um conjunto de coisas aí. Professor, eu vou trazer aqui para a nossa conversa o Guilherme Mendes, nosso analista desta edição do Fast News. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Doutor Paulo, boa tarde. O senhor coloca a questão da proliferação da abertura de cursos, né, e da oferta de vagas para os estudantes de medicina e depois, óbvio, de cumprido o curso, né, o período acadêmico, a entrada de profissionais no mercado. A que o senhor atribui a abertura desses cursos? A uma mera questão comercial ou a necessidade da formação de médicos, dada a dimensão do nosso país, o quantitativo versus o número populacional e, sobretudo, uma das queixas muito grandes, né, de quem mora fora dos grandes centros urbanos, da dificuldade de se encontrar médicos e depois médicos especialistas em cidades pequenas, em rincões isolados do país, em áreas de difícil acesso. O senhor acha que a tentativa de se abrirem novos cursos e aumentar a formação de profissionais veio para atender uma demanda do mercado ou uma demanda social, na medida em que o Brasil, em determinadas regiões, apresenta índices de número de médicos per capita muito aquém do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, não é? Olha, sabidamente, esse número não é tão aquém, tá? Então, a relação de médicos por habitante do Brasil já está bem próximo ao que se recomenda a Organização Mundial de Saúde. O problema do Brasil é muito mais a distribuição de médicos. Você tem uma carência de médicos em áreas remotas. Se a solução para isso é você criar incentivos para os médicos irem para lá ou abrir novas faculdades de medicina, aí cada um vai ter a sua opinião. Eu acho que é muito mais no caminho de não abrir faculdade de medicina e ter uma qualidade sofrível. É muito mais de criar incentivo para os médicos que temos em grande quantidade já no Brasil, e já com essas novas faculdades estão caindo 40 mil médicos por ano no mercado, tá? Então, é muito mais a distribuição, os médicos concentrados nos grandes centros e não nas zonas remotas. Doutor Paulo, na sua experiência aí, imagino que o senhor também tenha aí acesso, não só pelos dados que o exame nos aponta, mas também com os recém-formados aí em residências, enfim, onde o senhor tem o contato. Qual é a grande fragilidade na formação desses médicos? Qual é o ponto que precisa ser melhorado? É a parte prática? É a questão teórica? Explica pra gente aí, na sua visão, qual é um bom começo para se melhorar a formação dos médicos no Brasil? Vamos lá, então, a população, de uma maneira geral, é extremamente crítica com os médicos, a meu ver, tá? Muito mais do que com as outras profissões. Todo mundo espera muito de um médico. Então, todo mundo que se forma em medicina sente esse peso. Eu, quando recém-formado, e até hoje, você não deixa de sentir esse peso, né? Porque você está lidando com vidas. Então, inclusive, quando a gente vê os jornalistas falando, poxa, a formação que se espera de um médico enfim, é sempre usado como comparação, né? Tem que ter uma formação como a que se espera de um médico, né? Ele vai para o interior, tem que entender de tudo. Então, é até uma das críticas ao ENAMED, por exemplo, que não teve uma avaliação prática. Teve só uma avaliação teórica em testes sem testes de múltipla escolha, nos quais acho que cerca de 10 foram anulados. Então, eu diria que é tudo, tá? Agora você vai perguntar o que está faltando. Há alguns anos já o curso de medicina ele não é mais visto como um curso terminal. O que eu quero dizer com isso? Você não sai pronto
para exercer a medicina depois de 6 anos de faculdade. Então, cada vez mais é esperado que um médico curse o programa de residência médica. E aí você vai para as especialidades, clínica geral, e aí você tem as subespecialidades, mas fala das grandes áreas, clínica geral, pediatria, as áreas cirúrgicas, enfim, tem outras áreas de acesso direto, dermatologia. Você não sai totalmente preparado para o mercado depois de 6 anos de faculdade. Fala, caramba, mas depois de 6... a medicina é muito ampla. Então, muitas vezes, as pessoas que estão entrando na faculdade não sabem, não têm a menor ideia do que espera pela frente. Então, a gente está falando de alguém que vai entrar na faculdade entre 17, 20, 21 anos e vai estar minimamente preparado para ingressar no mercado depois de 10 anos. Estou falando de 6 anos de faculdade, mais 2 a 4 de especialização, a depender da área que for. Se for para uma área como neurocirurgia, por exemplo, são 5 anos de residência. Então, a gente tem visto o tempo inteiro inúmeras atrocidades, que são noticiadas pelos canais midiáticos, e tanto eu como meus colegas médicos, nós não ficamos surpresos, porque realmente a formação deixa muito a desejar. E aí o que acontece com muitos desses médicos que já são em grande número, mas como a gente já falou aqui, não estão bem distribuídos, eles vão ficando no mercado. Muitas vezes eles caem nas redes sociais e começam a divulgar um monte de informações, começam a fazer coisas, a meu ver, não sérias, que até atrapalham quem quer exercer a profissão de uma maneira adequada. Então, a gente vê tudo isso que está sendo feito com a medicina no Brasil é muito triste. Professor, eu vou trazer mais uma... perguntar o que mais falta? Tem muita coisa faltando. A expectativa que se tem de um médico é toda essa, A formação teórica, a formação prática, a formação humana, que muitas vezes é mais difícil de ser avaliada. Dificilmente você vê algum médico ser reprovado por uma questão nesse sentido, porque numa prova dessas a pessoa vai lá e fala qualquer coisa politicamente correta e não tem o que fazer. É difícil do ponto de vista de avaliação também. Professor, vou trazer mais uma pergunta do Guilherme Mendes. Professor, a visão da medicina como um serviço e não como um direito foi o que prevaleceu no país, na medida em que hoje, até mesmo na prestação dos serviços de saúde públicos, você tem organizações sociais e entidades privadas exercendo esse serviço junto à população. Mas há uma característica muito peculiar que, por ser um serviço, dada muitas vezes a condição em que o contratante, entre aspas, sequer tem consciência daquilo que vai ser feito ou daquele serviço que ele vem a pagar, porque muitas vezes ele não está ali consciente quando é levado a um hospital, ou então, dada a emergência, a urgência da tomada de decisão para se ir a um ou outro hospital, a um ou outro posto de saúde, há o poder de escolha do contratante, o poder de escolha do cidadão, o poder de escolha daquele que paga, fica muito turvo, fica muito, como eu posso dizer, às vezes até impedido quando comparado a uma contratação de serviço de outra natureza. Nesse sentido, a minha pergunta é muito objetiva. Qual é a responsabilidade das entidades contratantes, dos hospitais, das empresas que prestam serviço de saúde na escolha, seleção e oferta do serviço desses profissionais que, como o ENAMED mostrou, 4 em cada 10 não têm condições mínimas de exercer a função? O que o cidadão que não tem um plano de saúde, não tem recursos para pagar um bom hospital, um hospital consagrado, em que talvez um processo de seleção tenha sido rigoroso para colocar aquele profissional ali, o que essa pessoa pode fazer para não cair na mão de profissionais que, ao fim e ao cabo, pode decidir se ela vai sobreviver ou se não vai sobreviver? O cidadão comum, aquele que não é abastado, que não tem condição de escolher, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem consciência, o local onde vai ser atendido, o que ele pode fazer? É uma pergunta de $1 trilhão aí, né, Guilherme? A gente não pode fazer nada, né? Pode fazer, né? Porque na prática você vê, né? Todo paciente tem direito a uma segunda opinião. Mas como? Isso é uma questão até do código de ética médica, mas ele não consegue, às vezes, nem ter acesso à primeira opinião de um médico, né? Que dirá a segunda. Então,
é uma questão do sistema de saúde, Guilherme. Tem que melhorar muita coisa, tem que melhorar mesmo. Doutor Paulo, para a gente finalizar... O que o cidadão pode fazer? Para a gente finalizar, o senhor vai poder tá? concluir essa questão também, mas para a gente finalizar, o senhor acredita que a gente precise de um exame que possa reprovar o aluno de medicina que não esteja considerado apto, assim como é o exame da OAB? Eu acredito sim. E eu acredito que a fiscalização tem que ser constante. Ele tem que passar constantemente por uma reciclagem, tem que estar sempre estudando e tem que ser cobrado por isso, porque nós estamos lidando com vidas o tempo inteiro. Quando você está, muitas vezes, numa situação, vamos chamar assim, capitalista, né, de oferta e demanda, muitas vezes você vai ser punido por os pacientes não quererem mais você. Então, mas quando você está numa situação dessas como o Guilherme colocou, né, simplesmente a pessoa muitas vezes se esconde através de um contrato e divide a culpa com a instituição, ou com o SUS, ou com o sistema de saúde onde ela está inserida, e continua fazendo, às vezes, muitas atrocidades. Então, ainda falta muito mecanismo de regulação, e o Conselho Federal de Medicina está tentando trabalhar isso. Eu vejo, né, acompanho alguns profissionais lá de perto, mas ainda está difícil, porque você esbarra em uma série de questões políticas, e essas próprias faculdades de medicina, que agora tem aos montes, também tem muita influência política por trás. Então, é complexa a coisa. Complexa, a gente vai seguir acompanhando. Quero agradecer demais, Dr. Paulo Camis, médico, professor da Universidade de São Paulo, conosco aqui na Jovem Pan. Sempre um prazer te receber, doutor. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Até a próxima.